Neemias, capítulo 1. Hoje nós iremos meditar do versículo 5 ao versículo 11. Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Farei a leitura bíblica aqui da versão que eu tenho, da versão da minha Bíblia, mas os irmãos também podem acompanhar através da projeção. Neemias 1, dos 5 ao 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalhareis entre outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Irmãos, essa noite eu quero meditar com vocês com o tema a oração que agrada o coração de Deus. A oração que agrada o coração de Deus. Na quarta-feira passada, a gente teve a oportunidade de se debruçar aqui nos 4 primeiros versículos deste capítulo de Neemias. Nesses 4 capítulos, nós aprendemos algumas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada. Vimos que nós precisamos exercer o nosso papel aqui na terra, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, de consolar aqueles que estão em sofrimento, de consolar aqueles que sofrem. Nós também aprendemos que, assim como Neemias, nós precisamos de uma geração de homens e de mulheres que se importem com a dificuldade do outro, se importem com o sofrimento do outro, se importem com as necessidades do outro, que tomem conhecimento de um problema, se tornando parte da solução para esse problema, se apresentando diante de Deus como sendo parte da solução para tal problema. Precisamos, na verdade, ser pessoas de coração aberto, pessoas de coração sensíveis aos problemas dos outros. Precisamos, na verdade, aprender a buscar o favor de Deus frente aos problemas por meio de jejuns e orações. No versículo 4, nós vimos que Neemias, ele jejuou e ele orou quando ele tomou conhecimento da situação do seu povo, de miséria, de
situação de falta de proteção, falta de justiça. E ele ora a Deus por 4 meses, apresentando a realidade, apresentando a situação do povo por 4 meses. Ele orou. E aqui hoje nós estamos diante do conteúdo da oração de Neemias. E o conteúdo da oração de Neemias nos ensina o caminho para alcançarmos o favor de Deus. Na verdade, nesta oração de Neemias nós vamos encontrar princípios que também estão presentes na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Se a gente tentar fazer um paralelo entre a oração que Neemias faz aqui e a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, vamos ver muitas coisas semelhantes. Os princípios estão ali presentes na oração que Jesus ensinou aos discípulos, a conhecida oração do Pai Nosso. Então, vamos discorrer agora, vamos tentar nos conectar com o conteúdo desta oração de Neemias e aprender com essa oração. Queridos, o que esse texto nos ensina sobre a oração que agrada o coração de Deus? Aqui nós temos 4 elementos na oração de Neemias que nos mostra o tipo de oração que agrada o coração de Deus e traz o favor de Deus, inclina o favor de Deus ao nosso respeito. Primeiro, a oração que agrada o coração de Deus é aquela que reconhece a grandeza e fidelidade do Senhor. A oração que agrada o coração de Deus é aquela que reconhece a grandeza e a fidelidade do Senhor. Olha o que o versículo de número 5 nos diz. Preste atenção aí na leitura. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Preste atenção aqui na forma como Neemias ele se expressa na oração. Neemias ele se aproxima de Deus, irmãos, com um profundo senso de reverência. Neemias, ele começa a sua oração adorando a Deus. Ele declara aqui o seu conhecimento a respeito de Deus. Ele declara: Deus é o Deus grande e temível. Adorar é um ato de reconhecimento do caráter de Deus. Adoramos quando nós declaramos quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é Deus para nós? Quem é esse Deus a quem servimos? Nós adoramos à medida que nós conhecemos e podemos destacar, podemos declarar o seu caráter. Nós temos uma canção que nós costumeiramente cantamos nos nossos cultos, a canção, eu acredito que da composição de Ademar de Campos: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aqui Neemias está fazendo essa declaração. Ele está aqui adorando a Deus na sua oração. Ele está declarando o seu conhecimento de quem é Deus. Quem é Deus para Neemias? Ele é um Deus grande e temível. Neemias, ele se aproxima com confiança daquele que é o Criador, daquele que é o governador do universo, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas neste mundo. Neemias, ele focaliza, ele canaliza a sua atenção na grandeza de Deus, antes mesmo de pensar nos seus problemas. Ele canaliza a grandeza de Deus antes mesmo de apresentar os problemas que ele encara do seu povo. O foco de Neemias, em sua oração aqui, irmãos, não está no problema. Perceba que Neemias, ele não entra diante de Deus como alguém ansioso, já apresentando o problema, buscando a solução, mas ele se apresenta diante de Deus, e na sua oração ele começa adorando a Deus,
focando em quem Deus é. Ele mostra que ele está diante de um Deus que é grande, que ele serve a um Deus que é temível por todos. Ele não gasta a sua energia mental, emocional, nas circunstâncias difíceis e aparentemente aos olhos humanos sem nenhuma solução, mas ele concentra toda a sua atenção, ele concentra toda a sua confiança naquele que detém todo o poder. Ele não olha para os problemas, ele não foca nos problemas, ele foca no caráter de Deus. E isso, irmãos, é tremendamente significativo para nós. Porque, mais uma vez, a gente se depara com um texto que nos ensina algo que nós temos batido aqui ao longo do tempo, que nós não podemos focar a nossa atenção nos problemas que nos cercam, nas circunstâncias que nos cercam, nas dificuldades que nós vivenciamos, mas nós precisamos concentrar a nossa atenção no caráter de Deus. Quem é Deus? Isso faz a diferença em quê, pastor? Faz muita diferença. Porque quando nós deixamos de olhar para os problemas e focar nos problemas e focamos no caráter de Deus, os problemas deixam de ser gigantes diante de nós. Porque gigante para nós é o Deus que nós servimos. Quando nós deixamos de focar nos problemas e nas dificuldades, nós deixamos de ser também dominados pelo problema, pelo pânico, pelo medo, pelo pavor que as circunstâncias geram. Porque nós somos dominados pela confiança de saber que o Deus que servimos é um Deus grande e temível. Então isso é significativo, Deus é aquele que detém todo o poder. Irmãos, assim como Neemias, nós precisamos orar nos aproximando de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus soberano, que Ele é o Deus onipotente, que Ele é o Deus onisciente, que Ele é o Deus onipresente, que Ele é o Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o grande eu sou, Ele é o sustentador de todas as coisas. Precisamos então nos curvar diante dEle, cheio de temor e reverência, por saber que aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós estamos dirigindo as nossas palavras de oração, é aquele que tem o domínio absoluto de todas as coisas. Ora, se Ele tem um domínio absoluto de todas as coisas, não há razão para o nosso coração ser assaltado pelo medo, pelo pânico, pelo pavor dos problemas. Por quê? Porque aquele a quem servimos é aquele que tem o domínio. Então isso gera na gente tranquilidade. É isso que Pedro, o apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele vai nos dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O foco não é o problema. O foco tem que estar no caráter de Deus. Quando a gente lê Daniel capítulo 11, verso 32, o profeta declara que o povo que conhece a Deus resiste com firmeza às circunstâncias da vida. Isto é, os problemas não os atropelam. Por quê? Porque é um povo forte por conhecer a Deus. Na primeira epístola também de Pedro, no capítulo 5, verso 10, após fazer a afirmação de lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele cuida de nós, o apóstolo Pedro, ele vai afirmar, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. O que Pedro nos chama a atenção? Ele diz, não é o problema, o foco não está no problema, o foco não está nas circunstâncias difíceis da vida, o foco precisa estar em Deus, porque os problemas são passageiros.
As circunstâncias são passageiras, as dificuldades são passageiras, é por um pouco de tempo, mas o Deus que nós servimos, Ele é eterno, e o que Ele faz? Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos colocar sobre firmes alicerces. Esse é o pensamento de Neemias quando ele ora ao Senhor. Neemias, ele também declara aqui, irmãos, nesse texto, a fidelidade de Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus, e ele também reconhece a fidelidade de Deus na sua oração. Olha que o versículo ainda nos diz que cumpre a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Neemias diz que Deus, Ele é fiel à sua aliança e também é um Deus misericordioso para com aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Então Deus é um Deus fiel e um Deus misericordioso. Por isso nós não podemos nos esquecer, meus amados irmãos, que nós somos o povo de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós fazemos parte desse povo que foi comprado, que foi adquirido pelo Senhor, pelo sangue precioso de Jesus. E Ele firmou conosco uma nova aliança, uma aliança eterna, de sermos o seu povo e Ele ser o nosso Deus. Ele firmou conosco uma aliança de que iria cuidar de cada um de nós. Ele prometeu estar conosco em todo o tempo das nossas vidas. Então Ele prometeu nos guardar, porque nós somos um povo guardados na sua mão. E Ele também prometeu que nós iríamos chegar ao reino de glória com triunfo. Ele nos deu garantia, Ele nos prometeu. Por isso nós podemos nos agarrar nessas suas promessas, nos assegurar nas suas promessas eternas. Queridos, a nossa fé, ela não se fundamenta nos nossos méritos. Não é pelo aquilo que eu faço, não é aquilo que eu realizo, mas a nossa fé está firmada, ela se baseia, ela se fundamenta na fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel, fiel às suas promessas, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Neemias então ora com confiança, porque Neemias conhece o caráter de Deus. Neemias sabe quem é o Deus a quem ele serve. Ele é fiel, é misericordioso, é um Deus grande e temível. E essa é um tipo de oração que agrada o coração de Deus. Segundo, a oração que agrada o coração de Deus é aquela que reconhece os pecados e os confessa ao Senhor. Segundo, a oração que agrada o coração de Deus é aquela que reconhece os pecados e os confessa ao Senhor. Olha que o versículo de número 6 e 7 nos diz a esse respeito. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendam a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Queridos, percebam que Neemias, ele tem a consciência das causas da derrota do povo de Deus. O pecado foi a razão, foi a causa, foi o motivo de levar o povo ao cativeiro babilônico. O povo foi exilado por conta dos pecados, da desobediência ao Senhor. O pecado foi também a causa da situação de miséria, de pobreza que o povo está vivendo agora. Os exilados, aqueles que retornaram para Jerusalém, estão vivendo em miséria por conta do pecado, da desobediência. Então perceba que o pecado, ele gera fracasso. O pecado, ele gera derrota. O pecado, ele gera vergonha. O pecado, ele leva o homem a experimentar consequências destrutivas na sua vida, desagradáveis. Nós temos o exemplo de Davi.
Davi, ele foi um homem que a Bíblia o chama, o descreve como sendo segundo o coração de Deus. Mas Davi, a Bíblia não esconde os pecados de Davi. E a Bíblia mostra as consequências do pecado de Davi. Davi adulterou. Davi, ele arquitetou o homicídio do homem que era responsável pela sua guarda, exército. E qual foi a consequência do pecado de Davi? Queridos, o pecado de Davi trouxe a espada sobre a sua própria casa, sua própria família. Nós vemos o desastre na família de Davi por conta do pecado de Davi. Então o pecado destruiu a família, destruiu a casa de Davi, foi ali destrutivo, trouxe morte. E Neemias, ele tem exatamente essa consciência. Quantas pessoas sofrendo as consequências amargas do pecado, pela desobediência a Deus, por flertar com o pecado. Neemias, ele ora a Deus e ele diz: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Perceba, ele faz uma confissão, a princípio uma confissão coletiva. Ele ora pelos pecados que seu povo cometeram, o povo cometeu diante de Deus. Ele não ficou aqui como um acusador: Senhor, eles pecaram, mas perceba, ele se inclui nesse processo como pecador. Ele também declara que ele e a casa de seus pais pecaram contra Deus. É isso que ele diz: Israel pecou, eu e os meus pecaram contra ti. Então ele tem consciência do seu pecado, e ele confessa isso a Deus, ele clama a Deus pelo favor de Deus, para com o seu povo e para com ele mesmo. Ele confessa os seus pecados e confessa também os pecados do seu povo. E a oração de confissão de Neemias, irmãos, não é uma oração genérica, como nós às vezes temos costume de ouvir e até mesmo de fazer. Ó Senhor, perdoe as multidões dos meus pecados. Eu conversava com os alunos na IBD domingo passado, a gente falava sobre o que o crente precisa fazer diante do pecado, falávamos de confissão, e eu dizia isso para eles: às vezes a gente faz uma oração muito genérica. Atacado é aquilo que você compra em quantidade, varejo é aquilo que a gente compra, então a gente peca por atacado, não é isso? E faz confissão por varejo, ou alguma coisa dessa. O problema é que a gente faz uma confissão genérica. Então quando a gente ora e faz no nosso momento de confissão, a gente ora por tudo, é específico tudo, mas na hora de fazer confissão a gente sempre diz assim: Senhor, perdoe as multidões dos meus pecados, ou os meus muitos pecados. Irmãos, eu aprendi na minha caminhada cristã com o meu pastor, e ensino isso hoje para as minhas ovelhas, que pecado, a confissão de pecado é chamar pecado pelo nome. A confissão precisa ser específica. Precisamos nomear. Se eu minto, eu preciso dizer: Senhor, eu menti hoje no trabalho. Senhor, eu menti, alguém telefonou e eu menti, dizendo que fulano não estava, Beltrano não estava. Senhor, eu disse palavras feias, e a gente precisa dar nomes a isso. Então não é uma confissão genérica: ó Senhor, perdoa os meus pecados que são muitos. É chamar o pecado pelo nome, dar nome ao pecado. Se é mentira, chame o pecado da mentira, diga que você mentiu. Se você falou palavras que feriam alguém, diga quais foram as palavras. Mas nós precisamos ser específicos nas nossas orações de confissões a Deus. Então esse entendimento nós precisamos ter, irmãos. Nós temos hoje confissões que são genéricas, inespecíficas, sem uma convicção de pecado, sem quebrantamento. Precisamos admitir que somos pecadores, que nós erramos, que nós falhamos, e nomear os pecados. Neemias, ele foi específico na sua oração. Preste atenção que nós encontramos no verso 7, ele diz: temos procedido de forma totalmente corrupta
contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Perceba, Neemias ele é específico, ele dá nome aos pecados. Ele não só ora, Senhor, perdoe os pecados do povo, mas ele diz quais são os pecados. Por isso, irmãos, as nossas orações de confissão a Deus precisam ser orações específicas. Precisamos chamar pecado pelo nome. Toda oração, todas as nossas orações, os nossos momentos de orações precisam ser acompanhadas de confissão. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem assim, mas pastor, Deus já sabe quais são os pecados que eu cometi. Então quando eu digo perdoe as multidões do meu pecado, Ele já sabe quais são os pecados, então não há necessidade de eu especificar. Sim, Ele sabe. Mas a palavra confessar do grego traz a ideia de homologar, é concordar, é admitir com Deus que nós somos pecadores e que esse pecado que cometemos, de fato, é algo que desagrada a Deus. E aí, geralmente, o que é que eu digo quando alguém me diz isso? Deus já sabe. Olha, Deus sabe que você está doente. Mas o que é que você faz quando está doente? Você pede a Deus para que te sare. Você fala até a enfermidade. Mas Deus não sabe? Deus sabe que você está desempregado. E por que você ora pedindo a Deus para que abra a porta de emprego? Deus não sabe? Da mesma forma que somos específicos para colocar as nossas necessidades diante de Deus, precisamos ser específicos para apresentar os nossos pecados ao Senhor. Então confessar é admitir, é chamar o pecado pelo nome. Nós não podemos fazer confissões de pecado genéricas, mas sim específicas, como Neemias ele fez. Em Provérbios 28:13, o sábio Salomão ele afirma: quem confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a oração que também agrada o coração de Deus é uma oração em que há confissão de pecados, confessados a Deus, que há reconhecimento de pecados e confissão de pecados, porque soou aqui uma redundância. Terceiro, a oração que agrada o coração de Deus é aquela que é feita baseada nas promessas da sua palavra. Eu vou repetir. A oração que agrada a Deus é aquela que é baseada nas promessas da palavra de Deus. Leiam comigo o versículo 8 e 10. Eu vou ler agora aqui pela projeção para que todos leiam comigo. Vamos lá? Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com tua forte mão. Queridos, perceba, no conteúdo da oração de Neemias, que nós não podemos divorciar a oração da palavra de Deus. Nós não podemos desassociar a oração da palavra de Deus. Nós não podemos desconectar a oração da palavra, pelo contrário, oração e palavra caminham de mãos dadas. Oração e palavra estão casadas. Quando nós oramos, precisamos orar baseado na palavra de Deus. Nossas orações precisam ser bíblicas. Precisam ser orações pautadas na promessa de Deus, pautadas naquilo que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Então a oração que agrada a Deus é a oração que está baseada na palavra de Deus. Quando nós oramos,
Nós precisamos ter a consciência de que Deus ele tem zelo em cumprir as promessas da sua palavra. É isso que Neemias diz no versículo de número 8. Perceba que ele diz: lembra-te agora. O que Neemias está fazendo? Neemias está colocando, ele está apresentando a palavra de Deus em sua oração. É porque Deus se esquece? Não, ele é onisciente. Não há nada que Deus se esqueça. Deus ele não se esquece das suas promessas, mas quando Neemias apresenta a sua palavra, indica que Deus tem prazer quando os seus filhos oram a Ele, trazendo as suas promessas para a oração, trazendo aquilo que Ele diz na sua palavra para a oração, trazendo o conteúdo daquilo que Ele mesmo disse na palavra em oração, na sua oração. Então nós precisamos aprender a orar a Bíblia, trazer a Bíblia para a nossa oração, trazer a Bíblia para o momento que nós oramos, apresentar as promessas contidas na palavra de Deus. É isso que Neemias faz. Senhor, lembra-te do que o Senhor prometeu ao teu servo Moisés. Ele traz as promessas de Deus, ele traz a palavra de Deus, ele evoca as promessas do Senhor. Queridos, quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. Eu gosto muito de usar o texto de 1 João, capítulo 5, verso 14, e também verso 15. Quando o apóstolo João diz assim: e esta é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso 15, e se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Eu gosto desse versículo 14 da primeira carta de João, capítulo 5, por quê? Porque João é enfático em dizer que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. Qual é o tipo de oração que Deus ouve? Aquela que é feita segundo a sua vontade. E como é que eu posso orar segundo a vontade de Deus? Quando eu oro a palavra de Deus, quando eu trago as promessas de Deus na minha oração, quando eu oro aquilo que Deus já quer para nós. Ora, é vontade de Deus que os seus servos possam viver dominados pelo Espírito Santo. Então quando eu oro e digo: Senhor, encha a minha vida com teu Santo Espírito, eu estou fazendo uma oração segundo a vontade de Deus. E se eu estou orando segundo a vontade de Deus, essa é a oração que Deus vai cumprir na minha vida. Quando eu oro pautado naquilo que a Bíblia diz, por exemplo, a Bíblia diz que nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então quando eu oro dizendo: Senhor, que eu possa viver na minha vida o domínio do teu Santo Espírito em mim, que eu possa ter domínio próprio, que eu possa viver a longanimidade, que eu possa viver a fé, que eu possa viver a paz, que eu possa viver o amor, que eu possa viver o gozo que vem do Senhor, que teu Santo Espírito, que o fruto do teu Santo Espírito esteja presente na minha vida e nas minhas atitudes. Esse é o tipo de oração que Deus ele realiza, que Deus ele responde, porque é um tipo de oração baseada na vontade de Deus. Irmãos, muitas das nossas orações se tornam ineficazes, porque na grande maioria das vezes, nós gastamos mais tempo pedindo coisas materiais para nós do que coisas espirituais. Não é que a gente não vai botar diante de Deus as nossas necessidades materiais, porque o próprio Jesus ensinou que nós devemos apresentar a Ele: pão nosso de cada dia nos dai hoje. São nossas necessidades. Pão não é só ali a ideia de alimento, mas é tudo aquilo que tanto comemos, como aquilo que também é necessário para a nossa sobrevivência, vestimenta e uma série de outras coisas. Então quando nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, fazemos uma oração segundo o que Ele requer. O problema é quando nós passamos mais tempo nos detendo em questões materiais do que em questões espirituais. Precisamos orar, trazer os mandamentos de Deus, porque não é só as promessas que nós precisamos apresentar a Deus em nossa oração, mas também os mandamentos de Deus. Senhor, eu quero viver os teus mandamentos. A tua palavra diz que eu preciso ser alguém manso.
O esposo olha para a Bíblia e diz: olha, eu preciso amar a minha esposa por amor sacrificial. Senhor, me ajude a amar a minha esposa por amor sacrificial. A esposa olha na palavra e diz: eu preciso me submeter ao meu marido. Senhor, me ajude a me submeter ao meu marido como a igreja está submetida a Cristo. Os filhos olham para a Bíblia e dizem assim: Senhor, a tua palavra diz que os filhos precisam honrar os pais, então me ajude a honrar os meus pais. Os pais olham para a palavra e vê lá que os pais não podem provocar a ira dos filhos, mas devem educá-los no caminho do Senhor. Então os pais orarem: Senhor, me ajude a ensinar os meus filhos nos teus santos caminhos, não provocando a ira deles. Então é isso, irmãos, quando nós pegamos aquilo que está na palavra, que é vontade de Deus, que Deus requer para mim e para você, uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de retidão, e a gente ora dizendo: Senhor, eu quero viver isso. Senhor, me ajude a refletir Jesus em todas as áreas da minha vida. Quando nós oramos assim, trazemos a palavra de Deus em nossa oração, então Deus responde a nossa oração. O que Neemias faz? Neemias traz a palavra de Deus e diz: Senhor, lembra-te da tua promessa. Se andássemos de maneira correta, obedecendo teus mandamentos, o Senhor agiria. Ele faz a confissão e agora ele traz a promessa de Deus na sua oração. Então, irmãos, quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. Neemias, ele tem consciência de que a desobediência traz a disciplina divina. Ele mostra isso aqui. Lembra-te que disseste: se fordes infiéis, então o que vem? A disciplina de Deus. Mas ele também entende, ele tem consciência que o arrependimento e a obediência à palavra de Deus faz com que o favor de Deus se manifeste na vida do seu povo. É isso que ele diz no verso 9: mas se voltardes para mim. Então ele traz a palavra, ele traz as promessas de Deus. Uma oração que agrada o coração de Deus é aquela que é baseada nas promessas contidas na palavra de Deus. Ore a Bíblia. Quarto e último. A oração que agrada o coração de Deus é aquela que se agrada em temer ao seu nome. A oração que agrada o coração de Deus é aquela que tem prazer em temer ao Senhor. Olha o que o verso de número 11 nos ensina. Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Irmãos, Neemias, ele declara em sua oração que ele tinha prazer em temer ao nome do Senhor. É isso que ele diz: Senhor, esteja pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, que desejam temer, que têm prazer, que se agradam em temer ao seu nome. Então havia alegria, havia prazer em temer ao Senhor aqui. É isso que Neemias faz, queridos. A palavra temor, ela significa respeito. Não é ter medo, é ter respeito, reverência. Tem que fazer com que, sim, sintamos medo e pavor do inferno, medo e pavor de desobedecê-lo, medo e pavor de estar fora da tua vontade, de ficarmos distante do Senhor. Mas temer aqui é a ideia de respeito. O temor a Deus é algo precioso. E o sábio vai nos dizer, vai resumir o sentido da vida dizendo o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso está em Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que devemos fazer, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Queridos, Neemias sabia que o temor é o que faz a vida valer a pena. E o que ele diz? Eu tenho prazer em temer o seu nome. Eu tenho uma alegria, eu me agrado em temer ao Senhor. O temor ao Senhor, irmãos, surge quando nós passamos a conhecê-lo. Neemias conhece a Deus. O que ele diz no início da sua oração? Ó Deus grande e temível,
fiel à sua aliança e misericordioso com aqueles que obedecem os teus mandamentos. Então o temor surge quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós temos a consciência de seus atributos, quando nós temos a consciência de que nós servimos um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que tem domínio, um Deus que é eterno, um Deus que é imutável, um Deus que é amor, um Deus que é todo cheio de graça, um Deus que é misericordioso, um Deus que é reto, um Deus que é justo, um Deus que é fiel. Quando nós conhecemos a esse Deus, nos seus atributos, na sua grandeza, então nós tememos esse Deus, porque sabemos quem Ele é, então nos inclinamos em total reverência a Ele. Uma oração que agrada a Deus é aquela em que há alegria, que há prazer em temer ao nome do Senhor. Eu quero concluir destacando que Neemias, ele ora a Deus, porque ele sabia que o coração do rei, o rei Artaxerxes, estava debaixo da autoridade e do poder do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ele sabia, Neemias sabia, tinha consciência, que só Deus podia mover o coração do rei para atender ao seu pedido, então ele clama, então ele ora. Neemias sabia que a melhor maneira de ver uma situação mudada, transformada, um problema resolvido, era apresentar a situação a Deus em oração, pois só Deus tem o poder de alterar as coisas, de mudar as coisas. Quando nós oramos, irmãos, ao Deus Todo-Poderoso, os céus se abrem para nós, os recursos chegam até nós e o improvável acontece em nossa vida. Os problemas desaparecem e o impossível se torna possível, porque Deus é o Deus do impossível. Como Neemias, nós devemos orar de maneira correta, focando na grandeza de Deus, reconhecendo e confessando os nossos pecados, baseando a nossa oração nas promessas da palavra de Deus e nos agradando, tendo prazer em temer o seu santo nome. Eu termino com a fala do Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: as orações abrem os olhos para as coisas antes não vistas. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Neemias fez uma oração que agrada o coração de Deus, e como Neemias, nós também precisamos aprender a fazer orações que agradem ao coração de Deus.